Fala galera, estamos no ar com mais um vídeo da Liga Teológica e hoje está extraordinário esse vídeo, viu? Estamos aqui com a presença da Alessandra e do Ronald para falar sobre o livro e sobre o filme Extraordinário, logo depois da vinheta. Então, estamos aqui hoje com a Alessandra e com o Ronald. Vou deixar vocês se apresentarem um pouco. Quem são vocês? Oi, eu sou a professora Alessandra Damascena. Sou professora na área de publicidade, minha formação é em comunicação. Sou metida aí com os projetos de cunho social, sempre envolvendo meus alunos. Acho que é isso. Eu sou o Ronald Silva, sou atendente aqui da Livraria Leitura e colaborador das redes sociais e dos eventos aqui da Leitura, Parque Shopping. Sou aluno da Alessandra Damascena de Publicidade e Propaganda na Uninasal e estou aqui com ela, firme e forte esse projeto que com certeza vai gerar muitos frutos para todos nós. Exatamente. E desde já a gente agradece a participação de vocês. E a primeira pergunta que eu queria fazer é como surgiu esse interesse pelo livro Extraordinário? Na verdade, eu li esse livro já tem 3 anos, né? Ele foi lançado aqui no Brasil em 2013, eu li em 2014 e ele é de 2012. Quando eu soube do filme, eu vi que era uma oportunidade esplêndida de tentar trabalhar os preceitos que esse livro traz consigo. E aí a leitura tinha esse espaço, me deu esse espaço para trabalhar o projeto do livro, eu levei a ideia para ela e com ela e os meus colegas de turma, essa ideia cresceu, se transformou num projeto extraordinário, um projeto em 3 etapas, que acabou unindo a universidade, uma escola particular, que foi o Colégio Santa Úrsula, uma escola pública, que foi a Escola Estadual Geraldo Melo, no bairro do Graciliano Ramos, o cinema, a livraria, juntou uma porção de gente, o Parque Shopping, muitas pessoas se uniram para fazer um projeto que acabou trabalhando a literatura e o cinema em favor da gentileza, que é o grande tema do livro Extraordinário. O Ronald me apresentou o livro e não tem como você ler uma obra como essa e não ficar instigado a fazer o bem. A vida tá tão difícil, o mundo tá tão assim pelo avesso, e quando a gente se depara com uma obra que fala do poder da gentileza, que faz você se colocar no lugar do outro, coisa da empatia realmente, não tem como você não deixar o olho brilhar e você tem vontade de sair, sabe? Assim, da folha para ir para outros espaços. E a gente conseguiu trabalhar realmente a gentileza envolvendo adolescentes, porque o livro é no ambiente escolar, o livro fala sobre bullying também, enfim, o interesse não tinha como não surgir. Exatamente. Então, só para apresentar a você essa obra, na verdade nós tivemos o filme sendo lançado semana passada, o filme Extraordinário, mas ele é baseado no livro de uma autora, Palácio. Ela conta a história do Og, um menino de 10 anos que tem uma deficiência facial e ele foi criado pela mãe estudando em casa, mas ele tem o desafio de ir pela primeira vez para a escola e enfrentar esse ambiente hostil que é a escola, a questão do bullying, a aceitação do outro. E o livro trabalha muito a questão da inclusão. Então, por isso que a gente está falando que é um livro que trabalha tanto essa questão do poder, do bem, a necessidade da empatia, né? E para vocês, por que a relevância do livro nesse momento na nossa sociedade? É aquilo que eu disse, a gente vive dias assim que a humanidade parece estar pelo avesso. Isso. Né? A gente vê de guerra coisas que no dia a dia não são nada assim apropriadas para uma vida pelo bem. Então, quando você se depara com um livro como esse, que fala de gentileza, fala sobre perseverar na gentileza, né, isso realmente mexe e faz com que a gente tenha vontade de sair da zona de conforto que a gente tem e olhar para o outro com mais amor, realmente com mais empatia e não somente olhar, que aí é onde eu acho que está o ponto que foi muito importante desse projeto extraordinário, é sair da minha zona de conforto e ir fazer pelo outro. Exato. O livro ele é incrível, como a Alessandra falou, ele resgata a gentileza como um princípio de força, de inteligência, algo que é valioso, algo que faz você agir, porque a gente está num mundo realmente que praticamente desmerece a bondade, né, o tempo todo. E o livro ele mostra de uma forma muito franca, muito inteligente, o quanto isso é algo que vai garantir a prosperidade e uma vida melhor na vida de todo mundo. É que a gente vive uma vida assim tão de competição, Sim. Não é? A gente é levado, acho que praticamente desde a hora que a gente nasce, a competir. Quando a gente está competindo com o outro, a gente acaba deixando de olhar o outro como humano. Parece que esse outro passa a ser somente mais uma peça no tabuleiro da vida que a gente tem que derrubar para passar e conseguir a nossa vaga, E aí a competição é muito acirrada, enfim. E esse livro faz com que a gente olhe para o outro como humano, né? Como gente, como eu, e faz a gente sair realmente, parar para dar uma pensadinha. É competição, né? Enfim, a vida é assim, mas a gente realmente começa a olhar com outros olhos.
Uma coisa que é importante falar do livro é que ele começa falando da história do Al, que nasceu com essa deformidade facial, mas o que é incrível nele é que as outras pessoas também contam a história e não falam só sobre ele, falam também as suas questões. Então tem um lado de trazer a ideia de que todo mundo tem defeito, que todo mundo tem problema, mas que todo mundo pode fazer escolhas melhores e pode um ajudar ao outro para poder enfrentar essa batalha que é a vida. Isso é incrível, né? Eu e a Alessandra, a gente conversava em off sobre isso e a gente falava da necessidade da empatia, por exemplo, não só para quem sofre o bullying, mas para aquele que comete o bullying também. A gente sabe que há uma história, um sofrimento ali por trás. Então, realmente, esse ponto é algo de destaque no livro e realmente no filme. Isso aqui tem muitos valores cristãos. Uma primeira coisa que a gente destaca, lá no livro de Atos, Pedro fala que Deus não faz acepção de pessoas. A gente tem uma tendência de excluir, de discriminar, mas a gente tem um Deus que ele não faz isso. Ele recebe e acolhe todos, independente de quem são. Um outro princípio também muito interessante, lá em 1 Samuel, quando Samuel encontra com Davi, ele fala que Deus não olha a aparência, mas ele olha o coração. E a nossa tendência é sempre olhar para a aparência. A gente julga por aquilo que a gente vê, mas Deus, graças a Deus, né? Ele não age assim, ele olha para o nosso coração e é isso que realmente importa, e esse é um aprendizado também. Não julgar pela primeira coisa que eu vejo, né? Pela aparência que está ali já exposta, mas tentar conviver, se relacionar e tirar o que é de bom naquela pessoa, porque todo mundo tem algo de bom. E uma terceira lição, só para a gente fechar o vídeo de hoje, é a questão de que a Bíblia está cheia de pessoas extraordinárias. A gente fica pensando, e aqui extraordinário, naquilo que é a perspectiva do livro, né? Eu gosto muito daquele momento, quando a Via conversa no ouvido do irmão quando ele está entrando na escola, e fala que quem nasceu para brilhar precisa ser diferente. E é interessante porque a Bíblia é cheia de pessoas assim, que para a sociedade não valia nada. A gente até falava sobre a situação de Raabe, a situação de Ruth, o próprio rei Davi, que não se destacava entre os outros irmãos, mas foi justamente essas pessoas extraordinárias, que eram diferentes, muitas vezes excluídas, que Deus separou para cumprir a missão que eles tinham para Ele. Então precisamos ser extraordinários e valorizar aqueles que são extraordinários também. Recomendado o livro, recomendado o filme? Recomendadíssimo! Poxa, e o livro ele não tem uma continuação, né? Porque a Palácio ela disse que não ia dar a segunda parte do livro, porque não precisa, o livro ele é redondinho, ele é completo, ele passa a mensagem que ele precisa passar já no primeiro, mas tem um outro livro que é também da mesma autora que conta a história, que faz a gente entender o porquê das atitudes de alguns personagens que são expoentes no primeiro livro. Fantástico. Então, assim, vale muito a pena. E aí você exercita a empatia no primeiro livro e no segundo livro também. E aí você falou, eu lhe peço a palavra para falar um pouquinho de uma passagem na Bíblia que eu acho importantíssima, que é em Jó, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Quando os amigos de Jó passando por todo aquele perrengue, toda aquela situação difícil, enfim, toda aquela provação, e os amigos de Jó simplesmente sentaram do lado dele e ficaram lá. No consolo, é o puro exercício da empatia que a gente vê nesse livro, mas que a gente, né, já aprendeu, já fomos informados disso, já fomos levados a aprender pela Bíblia. Exatamente. Então vamos ter empatia, vamos amar mais, olhar o coração e não só a aparência, e vamos ao cinema também assistir Extraordinário, ler o livro Extraordinário também, e a gente agradece mais uma vez, a gente agradece a Livraria Leitura, o Ronald que nos recebeu aqui, a Alessandra também por estar aqui conosco, a Alessandra vocês vão ver mais com a gente aqui na Liga Teológica, e beijo me liga. Valeu!